de Deus isso, não é? Vou procurar tesouros, vou reconstruir, sabe? Eu quero falar com vocês sobre boas notícias de esperança. E eu quero estar falando num texto, uma parábola que Jesus apresentou para os seus discípulos e todos aqueles que o ouviam naquela situação, naquele momento. Fique em Lucas 15, se você quiser, pode abrir lá a tua Bíblia, em Lucas 15. Estamos no meio de dias difíceis, de muitas perdas, muitas desilusões, tristeza, improdutividade e depressão. Eu citei algumas necessidades, mas eu estava falando com Eli sobre a mãe dele, o pai dele quebrou a perna, e agora a mãe dele teve um AVC, e aí precisa cuidar dos dois. Né? Eu quero agradecer as orações pela Sônia, minha esposa. Né? 15 dias atrás, ela passou por uma cirurgia de coluna, a correção, a estabilização de 4 hérnias, né? E uma cirurgia extensa, né? E ela está se recuperando. A gente quer tudo mais rápido, né? Então a gente fica mais ansioso, né? Mas a recuperação está acontecendo e a gente tem recebido tanto carinho, né? Avisos aí, e é tão bom sentir isso. E obrigado pelas orações, continue orando. Amanhã a gente vai pela primeira vez no médico para ele reavaliar, examinar como que está indo a cirurgia e a recuperação fisioterápica dela, né, dos movimentos das pernas e tal. Ela já está andando, tá? Quando eu falo movimento das pernas, o pessoal já... Né, ela está andando, né, mas os exercícios continuam, com apoio aí do andador, né, e da fisioterapia, né, e que a Catarina está fazendo com tanto carinho. Né, é uma membro da nossa igreja aqui, um pouco afastada, viu, Catarina? Se estiver me ouvindo, volte também, esteja junto com a gente. Mas eu agradeço, eu tenho que aproveitar. Estou com o microfone na mão, né? Eu falo para as pessoas, gente, olha, não brinca muito comigo, não. Porque normalmente eu estou no culto e com o microfone na mão. Então, cuidado aí com as fotos dos grupos de WhatsApp, tá? Com as montagens que fazem comigo. Uma notícia boa, depois outra ruim, né? E assim vai a nossa vida hoje, nesses dias. Né? Quando vem alguém, nasceu, glória a Deus. Outro vem, morreu. Falei, ai meu Deus, vamos orar. Glória a Deus também, porque em tudo dai graças ao Senhor. Né? E oramos hoje de manhã, mas agora eu não falei, a mãe Isabel, nossa igreja, sepultou a mãezinha dela, que estava com Covid, 92 anos de idade, não resistiu. Né? E hoje de manhã ela sepultou, o pastor Cris estava com ela lá no cemitério. Mas é um momento difícil da família. Né? Mas a Isabel cuidou muito bem da sua mãe, honrou a sua mãe, né? E as suas irmãs também, a Lúcia também e as outras irmãs. Que Deus derrame consolo sobre eles. Né? Olha, você precisa vencer isso, porque você não tem a sua identidade ligada às perdas e desilusões. A sua identidade, o seu ser, está ligado à esperança, a promessas de vida, e vida em abundância. Por quê? Porque ela está ligada a Jesus, e Jesus é esperança. Jesus é a única esperança. Né? Só podemos vencer esses dias ruins, só podemos vencer o mal com o bem. E a orientação de Cristo é exatamente isso. Vençam o mal com o bem. Como você vence as más notícias? Com boas notícias. Não tem outra maneira de você vencer. Como você vence o desespero? Com esperança, com palavras de esperança. Se você ficar só com palavras ruins, só com notícias ruins, se o tempo todo você se amarrar ou se prender a notícias ruins, você não vai vencer. Você será vencido. Se você ficar acreditando em todos os fakes que você recebe, meu Deus, como que vai ser a sua vida? Vai ser terrível. Então você precisa olhar as boas notícias, você precisa alimentar a esperança em você. E assim você vai lidar com as perdas e desilusões da vida. Sabe, você precisa trabalhar. O salmista diz assim, apego-me aos teus testemunhos, Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionados. Ficarão aqueles que, sem motivo,
agem traiçoeiramente. O salmista alimenta isso em seu coração. Então, é um exercício seu e meu. Sabe, você já ficou desiludido? Já, com certeza, eu também. Com pessoas, sim. Com igreja, sim. Já ficou decepcionado com família? Sim. Já ficou decepcionado com amigos? Sim. Com emprego, com empresa? Com governo, não. Né? Ninguém decepciona com o governo. Claro que sim. Você se decepciona. Mas uma coisa que nunca vai nos decepcionar é a esperança em Cristo Jesus. Essa não nos decepciona. Foi o que a Aline cantou aqui. Sabe? Então nós precisamos olhar para isso. O que fazer diante disso que está com a gente? Jesus nos deixou essa história. Vou abrir aí, vamos ler essa pequena história. É curtinha. Eu não quero fazer uma interpretação grande deste texto, né? Mas eu quero pegar a parábola que Jesus diz, que ele usa. Olha no verso 1. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador... Calma aí, estou no Lucas 16, né? Não, desculpa, é Lucas 15. Eu falei 16, mas é Lucas 15. Comecei a ler, vi que estava errado. É Lucas 15, tá? Todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-o alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero falar sobre essa perda que as parábolas aqui se referem, mas especialmente a essa mulher que perdeu a dracma em sua própria residência. Nós precisamos olhar para nossas perdas e tomar algumas atitudes em relação a elas. Olhar para as nossas vidas e para as nossas desilusões e decepções e tomar algumas atitudes. E a primeira é, acenda uma luz. Traz uma luz para a sua situação. Ilumine essa situação de perda. Não fique na escuridão, não se prenda, não se feche na escuridão. Não se tranque, não feche janelas e portas. Abra janelas e portas e acenda uma luz. Traz a luz para a sua situação. Pare de fugir e fingir. E tome uma atitude. E a primeira atitude é essa. Traz a luz. E quem é a luz? Jesus é a luz. Falando novamente ao povo, em João 8,12, ele diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz na sua vida. Toda e qualquer perda, decepção, traz a luz de Deus, a verdadeira luz para aquela situação. Acende a luz para procurar isso aí, para resgatar aquilo que se perdeu. Não adianta ficar procurando no escuro. Eu já sei, você já tentou procurar algo sem luz? É horrível. Porque você não encontra. As trevas encobrem, escondem. As trevas, elas causam ilusões em nossas vidas. Precisamos da luz de Deus para identificar aonde está aquilo que nós perdemos. Nós carecemos, nós precisamos desta luz.
E Jesus fala, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não deixe nada nas trevas. Tudo que ficar escondido, perdido, mal resolvido, ele vai fazer falta. Tudo aquilo que no passado você fingiu deixar lá, isso vai voltar a incomodar você. E é preciso lançar luz e resolver essa situação na sua vida. Sabe? De uma vez por todas, ou senão isso vai voltar, isso vai se repetir. E o medo vai voltar, sabe? A angústia vai voltar. E a tristeza vai voltar, porque ela não foi resolvida, não foi lançada a luz sobre ela. É necessário isso. Tem gente que quer esconder as coisas. Não vai para a luz, não chama a luz, não acende a luz, porque realmente quer deixar lá. Talvez uma grande decepção, você fala assim, eu quero esquecer tudo isso. Eu quero esquecer isso. E você sabe que o primeiro sentimento de luto, a primeira forte emoção que as pessoas têm é a negação. Não acredito que ele morreu. Não acredito que ela morreu. Então há uma profunda negação. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que estava com o seu pai enlutado, que tinha perdido a esposa, e ela falou assim, pastor, ele não quer mexer nas coisas da minha mãe. Claro que ele não quer, porque a sensação é de que ela vai voltar. Sabe, a sensação é de que, não, deixa aí, porque vai voltar. É uma negação profunda. Não mexa nisso. Tranque o quarto, deixa o quarto do jeito que está. Deixa as coisas... Não mexa nisso. E às vezes você faz isso, você tranca aquele quarto e deixa do jeito que está. Não quero mexer com isso. Perdas e decepções não se resolvem assim. Traga luz sobre elas. Traga luz sobre elas. Segundo, o que aquela mulher fez, no verso 8, é o quê? Ela acende uma candeia, uma luz, e ela varre a casa. Ela começa a varrer a casa. Porque quando você lança a luz sobre a sua vida, você percebe que algumas coisas precisam ser varridas. E que você não vai resolver, que você não vai vencer, que você não vai ter esperança se você não resolver algumas coisas pendentes. E aí, na procura da dracma, ela varre a casa. Na procura do tesouro perdido, na procura daquilo da sua perda, ela vê que mais coisas precisam ser limpas na sua vida. Preciso varrer a minha casa. Talvez você precise varrer a sua casa. Talvez você precise varrer as mentiras que você tem deixado ali, que até ajudam a esconder o tesouro. A traição que você guarda, o desejo de vingança precisa ser varrido da sua vida e da sua casa. Sabe? O desejo de violência, as memórias de violência, elas precisam ser varridas no sentido de resolvidas. Não deixe ali, não as alimente. É hora de limpar a sua vida. Deus não te chamou para as impurezas, mas Deus te chamou para a santidade. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, lembrem-se disso, porque Deus não nos chamou para as impurezas. Ele não chamou a gente para viver no meio do lixo. Você não foi chamado para viver no meio do lixo. Não há vida no meio do lixo, há uma ilusão de vida no meio do lixo. E aí você fica com horrores para aqueles que moram na rua. Mas talvez a sua casa, a sua vida está cheia de lixo. E como você quer encontrar a dracma, como você quer encontrar o valor perdido com esse lixo todo? Está na hora de tirar tudo. Você puxa uma cômoda, está cheia de teia de aranha. Está com aquele resto da campanha do McDonald's de 2019 lá atrás. Aquela batata frita que você perdeu está lá ainda. Não ela, né? Já é outra coisa, não é mais nem batata. Mas é assim que acontece. Por quê? Porque a gente vai ver, eu ainda estou guardando essas coisas. Eu ainda estou remoendo isso. Já passou tanto tempo. E eu estou guardando isso. Isso é lixo. Isso não serve para nada na minha vida.
Preciso tirar isso. É preciso varrer a nossa vida. E quando você vai procurar algo, você não varre apenas um lugar, porque você perdeu, você tem que varrer a casa toda. Você tem que mexer na casa toda. Você tem que observar a sua vida toda, a sua história de vida. E como é necessário, muitas vezes, a gente refazer memórias para resolver problemas antigos em nossas vidas. Talvez pedir perdão para resolver. Mas, pastor, eu estou falando de outro problema aqui. O senhor está falando disso? Falei, se você não resolver isso, você não acha isso. Você não vai achar a drag, que é o tesouro, se você não limpar tudo. E aí você começa a limpar, começa a varrer. Ela começou a varrer a casa inteira. Porque ela sabia que era a casa dela. A sua vida inteira. Não fica fechando quartos, achando que eles não mexem com a casa. Um quarto fechado mexe com a casa toda. Um quarto fechado mexe com a casa toda. Falando em lixo, essa semana, um exemplo rapidinho, né? Tinha um resto de feijão lá, aí eu coloquei no saquinho de lixo. E, com preguiça de levar lá na lixeira, eu deixei ali, acumulei mais um pouco. Mas eu comecei a sentir o cheiro ruim dele. Aí eu fechei aquele saquinho de lixo e coloquei no saco maior de lixo. No dia seguinte, a Sônia, você não jogou o feijão fora? Não. Não adianta você pegar um saquinho de lixo e colocar dentro de outro saco de lixo, depois colocar dentro de outro saco de lixo e deixar em casa. Não adianta, você tem que levar embora da sua casa. Sabe por quê? Porque com o tempo você acha que resolveu, não resolveu, ele está lá. E daqui a pouco, por mais que você limpe a casa, passe pano na casa, aquele saco de lixo cheira mal. Então é necessário varrer esse lixo e tirar tudo da sua vida, em nome de Jesus. Ao procurar o tesouro perdido, ela varreu a sua casa. Procure os tesouros perdidos, mas procure atentamente. O que ela fez no verso 8 também, ela fala, ela varreu, mas ela procurou atentamente. Tá? O que de precioso você perdeu com o tempo da sua vida? No seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua empresa. Procure com atenção, com zelo, com dedicação, com diligência. Procurou bem mesmo. Né? Normalmente, a esposa fala isso para os maridos, né? O marido fala, não achei. Você procurou? Procurei. Procurou mesmo? Aí você já volta lá e tira tudo. Aí é questão de honra. Você tem que achar aquilo. Você tem que achar. E o pior é que você não acha. Aí ela vai lá e acha. Né? Mas vem essa pergunta. Você procurou mesmo? Já começa a tremer, né? Ok, você procurou na sua vida? Você procurou mesmo o tesouro? Esqueci dos meus sonhos, deixei para trás. Procure, você procurou eles. O valor que você tem, você está procurando mesmo? Atentamente? Está na hora de procurar com mais atenção. O que Deus está te falando hoje é que não esqueça, não desista. Sabe? Procure. E a palavra do Senhor, do próprio Jesus é, aquele que busca, acha. Procure e você vai encontrar. Buscai e encontrareis. Batei e vai se abrir. Sabe? Procure com atenção. Mas procure como? Até encontrar. O verso 8, finalzinho. Até encontrar. Procure até, não desista, até encontrar. Talvez você desistiu alguns anos atrás. Hoje você não pode desistir. Talvez no começo da pandemia você desistiu. Agora você não pode desistir. Está na hora de voltar e procurar. Mas procurar até encontrar. Não desista da fé, da esperança. Não desista do amor. Não desista do seu amigo. Vá até encontrar, não desista do seu filho. Não desista daquele que se perdeu, não desista da esposa. Esposa, não desista do esposo. Sabe? Não desista até encontrar ele. Não desista dos seus pais.
A gente estava falando aí em defesa de Cristo, né, na Amazon, né, que a gente assistiu. A história de alguém que perdeu o pai. Não só perdeu o pai, mas é uma história muito bonita. Assista. Um filme muito bonito. E é um fato real de um dos pastores da Willow Creek, né, da sua vida, da sua experiência, de um ateu cético para um crente. Né? Ele vai para desmentir e ele encontra a fé. É muito bonito isso. Mas ele perdeu muito tempo com o pai dele, sabe, alimentando um ódio pelo pai e achando que não era amado pelo pai. Depois que o pai morre, que ele vai descobrir que o pai o amava e ele rejeitava o pai. Está na hora de você voltar e procurar os seus relacionamentos destruídos. Está na hora de você procurar e não desistir da justiça. Não desista da justiça. Não desista de fazer o bem. Não desista do ministério que Deus tem para a sua vida. Não desista de estudar do seu curso. Não desista. Não é hora de desistir. Não desista da vida. Não desista de Jesus. Não desista. Não desista da igreja e da comunhão dos santos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurados, felizes aqueles que perseveram, sabe? Que não desistam. E eu quero dizer hoje à noite, se você quero que você fique com uma frase, eu quero deixar uma frase. Não desista, resista. Não desista, resista. Porque você precisa resistir. E você precisa da esperança para poder resistir. Porque a esperança é o combustível para a resistência. Sabe? A esperança alimenta e fortalece você para que você não desista. É a esperança que nos move a continuar a buscar. A esperança que você precisa, que eu preciso, para que a gente consiga resistir, passar por esse momento. Certamente, Provérbios 23, 18, certamente há um futuro para você. E a sua esperança não falhará. Não falhará. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, ele está dizendo que, olha, eu aprendi que as aflições são boas para nós, e eu me glorio nas aflições, porque ela produz perseverança, insistência, sabe? Ela produz um caráter, e esse caráter esperança, e a esperança não decepciona. É um ciclo, essa esperança vai levar você a não desistir, a resistir. O fim da esperança é o começo da morte. Charles de Gaulle diz isso. A esperança é o início da morte, sim. Quando você perde a esperança, você começa a morrer. Quando você perde a esperança de um sonho, esse sonho começa a morrer. Se você perde a esperança pelo casamento, esse casamento começa a morrer. Se você perde a esperança de um relacionamento, esse relacionamento começa a morrer. E eu estou falando essa noite que você não desista. Você precisa resistir nos dias maus. Você precisa resistir às tentações da vida. Sabe uma coisa? A sua carne, o seu corpo, nunca vai melhorar. Nunca. Ele vai piorar. A sua saúde vai piorar. Nós estamos envelhecendo. A nossa realidade social vai ficar cada vez mais difícil. Sabe? A moralidade vai ficar um desafio para mim e para você. Cada vez fica mais difícil de manter-se fiel a Deus? Sim, porque a sociedade não melhora. E eu faço parte dessa sociedade. Porque a minha carne não melhora. A minha carne é fraca e continua sendo fraca. Eu preciso fortalecer o espírito. Aí sim, eu preciso fortalecer o espírito, porque a minha carne é fraca. Sabia que antigamente era mais difícil de você falar um palavrão? Por quê? Porque havia uma resistência moral social contra palavrões. Eu fico admirado, eu moro em prédio, e da janela do prédio a gente vê a criançada brincar. Meu Deus, quanto palavrão. E aí o pior é quando eu vejo os pais dessas crianças conversarem. Meu Deus, quanto palavrão. Mas antigamente havia uma repressão moral, social dos palavrões. E você não falava muito. Hoje é comum isso. Todo lugar você fala, nas empresas se fala palavrão. Então, quer dizer, você acha que vai melhorar? Não, vai piorar. Vai piorar.
Então quer dizer que eu posso me amoldar a esse mundo? Não. Não se amolda a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Você não precisa falar palavrão. Sabe? Resista. Não desista daquilo que o Senhor está mostrando para você. Continue resistindo. Tá? Resista. Porque você precisa vencer o desânimo diante dos problemas. Que causam desânimos. Os problemas causam desânimos. De todos os lados somos pressionados. E eu gosto disso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, olha, acontece isso mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lá de Roma, sofrendo. Ele fala assim, olha, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. É a palavra dele. Irmão, não desista, resista. E você precisa de esperança para resistir. Sabe? Você precisa de esperança para vencer o desespero diante das dores. Dor, morte, dá um desespero, porque você se sente incapaz. O que você pode fazer? Nada. Nada. Se você já internou alguém e teve que ficar 24 horas esperando um relatório médico, sem poder falar com ele, sem saber como está, isso causa um negócio em você. Né? E como vencer isso? Como que eu posso vencer isso? Senhor, nos abençoe. Aumente a minha força. Sabe, aumente a minha estrutura, fortaleça os meus ossos, para que eu consiga passar por isso. Sabe? Você precisa de esperança para vencer o ceticismo da sua humanidade. Nós somos céticos por natureza. A nossa natureza humana é cética. Nossa natureza divina, crer. Não crer e crer. Não crer e crer. Acreditar, não acreditar. E aí, a nossa carne nos leva a não acreditar. Porque esse é o ceticismo da nossa humanidade. Como homens, como humanos, em muitos momentos nós não acreditamos. Crer, acreditar é difícil para nós. Em várias situações, acreditar é difícil. E quando toda vez fala, você crê, eu me lembro de Jesus falando para Marta e Maria, você crê? Vocês creem? E aí elas olham para Jesus, como crer se o nosso irmão está morto? Como crer se o nosso irmão está sepultado? Aí elas olham para Jesus e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Aí elas olham para Jesus e falam assim, mas o Senhor pode tudo. E aí, você crê? Se você crê, você verá. A palavra de Jesus para elas foi, se você crê, você vai ver. É preciso crer para ver. Mas o homem precisa ver para crer. Por isso que o justo viverá da fé no Filho de Deus. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não preciso ver para crer. Cristão, divino, de Deus, é crer. Você crê e você verá. Mas nós precisamos vencer isso, porque nós queremos ver, nós queremos ter provas, nós queremos ter algo concreto para poder colocar a nossa fé. O tempo hoje é de fé. Com Jesus, os nossos melhores dias ainda estão por vir. Com Jesus, vou repetir, o melhor da nossa vida ainda está por vir. Jesus faz o hoje melhor do que o ontem. E Ele faz o amanhã melhor do que o hoje. É fé. E a gente precisa viver pela fé. Sabe? Nós precisamos olhar para o futuro e ver Jesus no futuro. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
Como falar isso, né? Para alguém no meio de tanta perda. Como falar isso para você mesmo? Você tem falado isso para você mesmo? Você olha para você e fala assim: creia, vai ficar tudo bem. É difícil, né? Por isso que eu falei hoje eu quero que você fique bem claro, assim, olha, não desista, resista. É tempo de renovar a esperança para resistir nos dias maus, para levar à frente, né? Vencer o ressentimento do coração, as decepções da vida, é com fé, é crendo em Jesus Cristo. Aquela mulher varreu a sua casa, porque ela creu que ela podia encontrar o tesouro perdido. Eu não vou desistir. Eu acendo a luz, eu vou varrer tudo, eu vou atentamente procurar até encontrar. Até encontrar. E eu quero dizer que você está encontrando com Jesus hoje. E você pode encontrar aquilo que foi perdido, porque Ele é a luz que vai iluminar as suas trevas. Ele é aquele que sabe exatamente onde a dracma está caída, aonde o tesouro ficou esquecido. Ele sabe exatamente aonde você parou e deve continuar. Ele sabe exatamente o que você precisa limpar na sua vida para poder encontrar isso. E Ele está dizendo hoje: creia em mim. E Ele estende a mão e fala assim: eu quero ir com você. Eu quero estar junto com você nesse processo. Mas ainda tem muita coisa para ser feita na minha vida antes de aceitar a Jesus na minha vida. Ele está te dando a mão e fala assim: eu quero caminhar com você. Eu quero encontrar tudo aquilo que você perdeu. Eu quero resgatar a sua vida junto com você. Não adianta você resgatar a sua vida, aquilo que foi perdido, para depois buscar a Jesus. O que Jesus está dizendo é: busque primeiro a mim, e eu junto com você vamos achar esse tesouro. Ele não quer você sozinho nessa caminhada. Ele não quer você desistindo. Ele sabe que vai vir os dias maus, Ele quer estar do teu lado nesses dias maus. Ele quer levantar o seu corpo quando seu corpo ameaçar de ruir. Ele quer curar as feridas na hora que elas se abrirem, até feridas antigas. Ele quer curar essas feridas. E Ele sabe que se você mexer, vai doer, e Ele quer estar ali com você. Hoje existe uma saída, porque existe esperança. Salomão, em um dos seus versos, ele diz assim: enquanto existe vida, existe esperança. Você acha que isso é um provérbio popular? Sim, mas quem escreveu isso foi Salomão. Está em Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Está na Bíblia. Quando existe vida, existe esperança. Creia nisso. E eu quero pedir para você agora, todo mundo aqui, eu quero você faz assim, ó. Sabe o que significa? Você está vivo. Eu lembro como se toda vez que eu faço isso, eu lembro, alguns conhecem a história aqui, talvez você não conheça. Mas eu morava lá na Coab, em Carapicuíba, logo depois, poucos anos depois do casamento. E aí eu estava na sala e eu fui baleado, uma bala perdida. O pessoal fala bala perdida, não, né? Uma bala entrou pela janela e me atingiu, né, aqui do lado do peito, vazou, passou pela porta e saiu. Eu senti aquilo, olhei para a porta, e aí eu me lembro até hoje, assim, ó, eu respirei, estou vivo. Sônia, vamos embora. Vamos fazer alguma coisa, porque eu estou vivo. Você respirou, você está vivo. Você tem esperança. Jesus está aqui querendo mudar a tua vida e a minha vida. Então não definha a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não abandone os seus tesouros. É hora de se levantar e procurar eles. Não desista da sua família. É hora de lutar por ela. Com a luz de Jesus Cristo. Com a força que Ele te dá. Entregue a sua vida ao Senhor. A tua história não acabou.
o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Creia nisso hoje. O melhor ainda está por vir na sua vida. E eu quero que você entregue a sua vida a Jesus agora. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, eu tenho certeza que o Senhor está aqui no meio de nós, falando conosco. Eu não sei o momento de vida que as pessoas estão vivendo aqui. Eu não sei o que está nas suas mentes. Eu não sei o que está nos seus corações. Mas o Senhor conhece a cada um e o seu Espírito sonda a cada um aqui, Pai. O Senhor me sonda e tem olhado para mim e tem me mostrado coisas que eu preciso melhorar. Pai, agora em nome de Jesus, com teu Santo Espírito, que prescruta os corações, a alma, Pai, venha sobre nós, venha sobre este que me ouve na sua casa, ou no seu trabalho, ou até no hospital onde ele está. Traga renovo para as nossas vidas, Pai. Nos anime, nos levante agora, para procurar aquilo que se perdeu. E não desistir até encontrar. Sabemos que o encontro do tesouro é o encontro contigo. E o encontro contigo nos leva a encontrar o tesouro. Por isso nós não queremos abrir mão de Jesus Cristo. Ouça cada coração, Pai. Ouça cada mente agora, clamando ao Senhor. E se alguém me ouve agora, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que não abriu a porta da sua casa para Jesus, que agora esteja falando assim: quero que o Senhor entre na minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Eu acredito que Jesus é a esperança que eu preciso. Eu peço perdão pelos meus pecados. E entrego os meus pecados nas suas mãos, Jesus. E peço perdão. Não quero ser das trevas. Quero viver na luz. E só a luz em Cristo Jesus. Escute, Pai. Escute, Jesus, esta oração. E que o teu Santo Espírito venha com a luz, com poder, com unção. E mostrar para ele que o Senhor ouviu a oração dele. E que agora ele é filho. Que agora ela é filha de Deus em Cristo Jesus. E que nunca mais estará só. Pai, para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, mas esqueceram, perderam o tesouro que é a comunhão contigo. Permitiu que sujeiras encobrissem isso, Pai. E estão agora entendendo que precisam varrer, precisam limpar as suas vidas, para ter o prazer de novo de se relacionar com o tesouro que já está nelas, mas que foi esquecido e abandonado e perdido em algum lugar. E está na hora de procurar até encontrar. Está na hora de não desistir. Então traga de volta, Pai, a alegria no coração dessas pessoas. Que elas encontrem esse tesouro perdido em Cristo Jesus. E que elas saibam que a sua casa, a sua vida é um santuário, é o templo do Senhor. É onde o Senhor tem prazer de estar com ela no dia a dia. Pai, restaure em nós o prazer de caminhar contigo dia a dia. De lidar com os nossos quartos fechados, com as nossas histórias mofadas de vida. E nos ajude, Pai, a limpar a nossa vida. Que a nossa casa seja casa de luz, de oração. Que a nossa vida seja uma vida limpa. Renove a nossa fé. Renove as nossas forças. Renove a nossa esperança. É o que nós pedimos. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.